memorizar, relembrar, valorizar o bem que alguém já fez na sua vida. Esse dom da gratidão, de reconhecimento, de saber que tem pessoas que se dedicam em alguma área da vida para que a tua vida seja melhor. Nós precisamos refletir sobre isso, porque a vida é tão corrida que nós passamos de um lado para o outro. Deixa eu só trocar aqui, que eu não gosto desse som que parece um rádio velho, uma caixa de... Ei. Aí só baixar só um pouquinho o reverb nesse daqui, tá? É porque tem microfone que é para mezzo-soprano, e tem microfone e eu sou mezzo-soprano, então esse daqui fica um pouco melhor para mim. E tem o microfone que é para soprano, que é aquele dali, filho, mas não fica mexendo aí, botando esse negócio aí não, que eu não gosto não. Só baixa o reverb, tá bom. Que eu já acho minha voz chata, e eu penso assim, eles vão ouvir minha voz chata, e eu já estou ouvindo minha voz chata aqui, e eu me desconcentro, né? E aí, gente, então, voltando aqui, nós precisamos ter esse dom da gratidão, desenvolver esse dom de estar lembrando das pessoas que nos faz o bem, porque para Deus há um memorial. Ele consegue guardar aquilo que nós fizemos de bom na terra. E por que nós não cristãos não conseguimos, às vezes, guardar o que há de bom sendo feito para nós? E aí eu gostaria que nós abríssemos a palavra no livro de Mateus 5. Palavra linda. Palavra maravilhosa, palavra que nos confronta, que nos ensina, que nos cura. Esse é o famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Nós sabemos que aqui Jesus já havia sido batizado, não só nas águas, para nos deixar esse exemplo do batismo, de uma nova pessoa nascendo para a glória de Deus, mas também ele, ao sair das águas, ele também foi batizado pelo Espírito Santo. Daí nós sabemos a importância de sermos batizados nas águas e no Espírito Santo. Talvez nós já fomos batizados no Espírito Santo, às vezes não nas águas, às vezes nas águas, mas não batizados no Espírito Santo. E nós sabemos que logo depois de Jesus passar por esses dois processos, ele começa o seu ministério. E aí ele vai pregar o Sermão da Montanha, né? E eu creio que a autoridade dele estava nele mesmo, nele, no ser dele, na ação que ele tinha, de como ele se revelava, de como ele se comportava. Então a autoridade de Deus para a nossa vida está no comportamento dele. A nossa autoridade na terra está em termos do comportamento dele. E Deus, ele quer nos revestir dessa autoridade. E essa autoridade, ela vem das ações que nós temos nessa terra e no agir do Espírito Santo através de nós, porque ele vai nos revelar o que nós devemos fazer. Então eu gostaria que nesse momento nós lêssemos aqui Mateus 5, onde diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Deixa eu ver aqui, eu gosto dessa tradução aqui. Jesus vendo a multidão. Então tinham só discípulos? Não. Havia uma multidão
e haviam também os discípulos. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Quem se aproximou dele? Havia uma multidão, mas quem decidiu se aproximar foram aqueles que quiseram andar do lado, ter as características dele. Esses de fato se aproximam. Os discípulos, eles sempre vão se aproximar do seu mestre, que é Cristo. E eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos e você falasse com o Espírito Santo. Nesse momento, sentadinho, com a mão no teu coração, se você sentir. Gostaria que você orasse e falasse: Senhor, eu peço que nessa noite, Senhor, me leve para perto de Ti como um discípulo. Eu quero me assentar diante da Tua presença. Eu quero ouvir a Tua voz, me despindo daquilo que eu sou. Eu quero largar as minhas razões, meu modo de ser, e ouvir o que o Senhor quer de mim. Porque, Senhor, eu não quero ser apenas uma multidão. Eu não sou a multidão. Eu sou o discípulo. Eu sou discípula do Senhor. Eu nasci para estar do Teu lado, para caminhar do Teu lado, perto de Ti. Então, Senhor, me ajuda a estar nesse lugar todos os dias, que é do Teu lado. Amém, Jesus. Todos os dias nós temos que nos preocupar se de fato nós estamos nos aproximando de Cristo, nos aproximando da identidade dele, nos aproximando dele através do Espírito Santo. Aqui, como eu havia falado, Jesus, ele estava vendo uma multidão, ele estava perto de uma multidão, mas quem de fato estava próximo, se aproximou, foram os seus discípulos. E aí ele começa aqui a mostrar, a pregar. E a Bíblia fala, vamos aí para o 2, tá? Agora nós vamos continuar lendo, tá? Mateus 5, versículo 2. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, eu creio que a mesma voz que estava lá naquele dia está ecoando agora aqui para cada um de nós. É a mesma voz. E ele abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem aqui pode me dizer sobre essa palavra bem-aventurado não, pobres de espírito? Quem gostaria aqui de dar uma ideia? Ah, pastor, eu acho que pobre de espírito é isso aqui. Quem gostaria aí de falar? Ô, Fabrício. Ô, Fabrício, pode vir aqui, Fabrício. Oxe, e aí? Pode. Somos humildes de coração. Ah, que lindo, olha só, né? Lindo. Tem atitude, o vento não vai parar. Então, o que acontece? O pobre de espírito, ele tem essa primeira virtude, que é o quê? Ser humilde. Uma pessoa de atitude espiritual, de humildade e de dependência total em Deus. Então ele está dizendo que essa pessoa, ela é a que vai herdar o reino dos céus. Ele não está falando de ser humilde financeiramente, que hoje os outros confundem. A humildade não tem nada a ver com o bolso. A
humildade está dentro da gente. E se nós não temos, precisamos desenvolver, reconhecer que não temos e reconhecer e desenvolver a humildade. Por quê? Porque a humildade te faz o quê? Depender do conhecimento de Deus, ser grato ao seu próximo, reconhecer o valor que ele tem. Porque tem gente que acha assim, não, eu sou crente, eu devo tudo a Cristo, não devo nada a ninguém, não tenho que fazer o bem para ninguém, eu não tenho que respeitar ninguém, eu posso fazer o mal para alguém. A Bíblia diz que toda vez que nós fazemos para alguém, nós estamos fazendo para ele, né? Sendo bem ou sendo mal, né? E aí ele vai nos continuar aqui dizendo, né? No 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Meu Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Cada versículo desse daqui, não sei para você, mas em alguns desses versículos eu recebo uma correção. E como nós lemos, né, na segunda-feira, coloca aí Provérbios 12:1. Foi lindo aqui nós estudando a palavra de Deus, que cada ensaio também tem um estudo. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. A Vitorinha estava falando isso daqui, eu lembrei no culto, na ministração. E eu me sinto aqui corrigida. Eu me sinto. Tem pontos aqui que eu tenho que mudar. Eu preciso trabalhar algumas coisas aqui. Mas eu quero parar em um ponto onde ele disse assim: bem-aventurados os pacificadores. Você é um promotor da paz dentro da igreja ou um semeador de questões, de dúvidas? Você dentro da igreja, você promove a união ou você cria dúvidas no ambiente? Eu vou dizer uma coisa: o Espírito Santo, quem está cheio do Espírito Santo, ele promove a união. O que está cheio da serpente de Leviatã, ele começa a colocar dúvida no coração do outro acerca do outro. Porque foi isso que a serpente lá no Éden fez em relação a Deus, no coração de Eva. Pastor, eu não estou falando mal. Eu não estou falando mal. Eu estou só colocando. Aí se você for avaliar, será que você não está falando mal ou será que você está só colocando dúvidas? Então, ou nós estamos cheios do Espírito Santo, ou nós estamos cheios de Leviatã. Ou estamos cheios de Leviatã, não. Ou estamos alimentando Leviatã, porque lá era uma serpente, né? Quando chega em Apocalipse já é um dragão, de tanto que o povo alimentou com as ações. E Jesus, ele está nos chamando aqui a ser bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? É ser bem-sucedido. É onde você colocar a mão, você conseguir prosperar. São os seus sonhos, mesmo com adversidades e lutas, se realizarem. Porque Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena os anjos para com a gente lutar. Ele abre as portas e ninguém vai fechar. Porque Ele trabalha para quem? Para quem nele confia. E quem nele confia ouve a voz dele. Então, nós precisamos estar atentos. Porque
um de nós. De sermos o quê? Sermos bem-aventurados. Sermos bem-sucedidos. É até lindo, porque eu vou mudar aqui, vai refrescar um pouquinho a cabeça dos irmãos. O que acontece? A gente tem a ver, tá? Nós vamos fazer aqui a rede de casais. Quem aí aplaude a Deus, porque os casais vão ser alimentados. Então, nós vamos ter o nosso jantar, rede de casais, que vai acontecer agora dia 14, às 7 horas, aqui nesse mesmo lugar, né? E aí, o que acontece? O tema que eu senti no coração, eu estava orando já fazia alguns dias, o tema é esse: lar de nobres. Pastora, lar de nobres? Nós, nobre, pastor. Mas eu também pensava desse jeito, até que o apóstolo Joel, um homem de grande influência, veio aqui, entrou na minha humilde casa e ele chegou e falou assim, ele parou e ele falou assim: uau. Aí nós ficamos assim, né? Ai meu Deus, o que ele vai falar? Porque tudo que o homem de Deus fala, né? A gente fica ali parado para ouvir. Ele falou assim: vocês são nobres. Aí nós pensamos assim: a gente nobre? Aí nós rimos, eu ia demais, né? Aí ele falou assim: porque a nobreza não está em você ter títulos, ter recursos, mas sim de transformar o simples que você tem em um lugar agradável. E a casa de vocês é um lugar agradável. Eu vejo que aqui as coisas são simples, mas elas conversam entre si. Olha só, o apóstolo falando. E aí eu guardei aquela palavra ali e eu fiquei toda feliz. E na época, gente, eu era quase uma Chica da Silva. Eita. Não sei quem sabe isso. Mas tudo que ela tinha era dourado, era ouro, né? Eu gostava de pintar tudo de dourado. Então eu tinha as cadeiras douradas, as mesinhas douradas, até hoje eu tenho. E aí ele falou assim, e quando ele falou isso, eu guardei aquilo pro meu coração. Porque realmente, se a gente pega um Fusca velho, a gente vai, uma Brasília que uma vez nós pegamos, a Brasília era um galinheiro. Sério, dormia galinha dentro da Brasília. Mas nós precisávamos de um carro para subir o sítio, que a gente não tinha caminhonete. O que a Edmar fez? Pegou aquela Brasília, trouxe para cá. Nós lavamos aquela Brasília todinha, pintamos ela no rolinho, já ficou irreconhecível. Botamos capa de banco, já ficou tudo arrumadinho na medida do possível. O Edmar uma vez pegou uma TL que comprou ela por R$2.000. Depois de 1 ano e meio, ele vendeu por R$10.000 à vista, na mão aqui pro Paulinho aqui. Pai daquela veterinária que tem aqui. Então, o que acontece? Eu creio que o lar do nobre é aquele que pega o pouco e faz o pouco ser valorizado com honra. Ele põe honra no que ele faz. Pode ter o simples, mas o simples com honra, né? Podemos não ter assim faculdade, termos nascido em berço de ouro, mas nós precisamos agregar honra dentro da nossa casa. E isso eu estou falando só desse lado, mas e do lado espiritual? É o que Jesus estava falando aqui. Ele estava querendo transportar esse povo desse império das trevas para o reino da maravilhosa luz. Por quê? Porque Ele quer nos fazer bem-aventurados. Ele quer nos fazer bem-sucedidos. E aí o apóstolo Paulo, que é o tema da rede de casais, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então Ele nos tira de um império e nos transporta para um reino. Isso está em Colossenses 1,13. Então é muito importante nós transformarmos em vários aspectos a nossa casa,
casa, o que temos, a nossa própria imagem, né? A nossa própria conduta, as nossas ações, o nosso caráter, até mesmo lutar para que a nossa personalidade também seja transformada. Por quê? Porque eu não sei aqui se alguém sabe, mas quando a gente fez esse curso lá em São Paulo, nós aprendemos que o homem, ele é formado tipo de um tripé, né? Que eles usam esse termo aí. O homem, ele nasce com temperamento, que é genética, ninguém muda, né? O meu temperamento, por exemplo, é paciente com analítico. Pode não parecer, né? Mas eu sou paciente com analítico também, né? Pra estar casando com ele demais. Ai, tô brincando. Aí o que acontece? Segundo lugar, depois nós temos formado em nós o quê? A nossa personalidade, a nossa persona, a nossa pessoa. E isso é formado no quê? No seu genes? Não. A sua personalidade, ela é formada pelo ambiente que você viveu. Então, no seu temperamento nasce contigo. É a força que você tem maior. Está em você, está no seu genes. Agora, a personalidade, ela vem do lugar que você foi criado. Se você foi criado num lugar onde tinha muito palavrão, num lugar onde todo mundo era pessimista, num lugar onde as pessoas ficavam falando mal do outro o dia inteiro, isso pode sim montar a sua persona, a sua personalidade. E aí entra o que? A terceira coisa, que é o caráter. Todos nós temos temperamento, personalidade e caráter. O caráter é a decisão que você vai ter através do que você quer adquirir para a sua vida. Se você quer adquirir um bom caratismo, com certeza estude Mateus 5. É difícil viver isso daqui, mas é aqui o caráter que nós temos que desenvolver. Está aqui, como a Heleninha disse, né? Hoje ela está aí, é aniversário, né? Aniversário dela, né? E aí, gente, Jesus, ele estava querendo fazer isso com aquele povo. Ali a visão o cenário que tinha ali naquele momento era o quê? Era um cenário de quê? De que eles continuavam sacrificando no templo, eles continuavam fazendo todas as coisas, mas não havia o quê? Mudança. E Jesus chegou para quê? Jesus chegou para mudar todo aquele ambiente. E aí ele vai dizendo aqui, ó, no versículo 8: bem-aventurado, quer dizer bem-sucedido, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tem alguma manchinha aí no teu coração? Eu sei que tem pessoas que vêm na terra para tirar você da graça, mas a questão não é o que está fora, mas sim o que está dentro. E ele nos chama para mudar o que está dentro, né? A nossa decisão ser mudar o que está dentro. Então ele está falando, quer ser bem sucedido? Limpa o teu coração. Trabalha para isso. Bem-aventurados pacificadores, já passei dessa parte. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você acha que justiça está relacionado à bondade? Eu não acho. Eu acho que justiça está relacionada a uma regra. Porque para o bandido, a lei vai ser sempre perversa. Para o pecador, o pastor vai estar sempre errado. Para o adúltero, qualquer pessoa que chegar nele para conversar, essa pessoa é do mal, porque ele vai ter 1000 argumentos. Então, a justiça não está relacionada à bondade. Não precisa você achar que a justiça está relacionada à bondade. Você acha que quando Jesus chegou lá no templo, que ele viu as pessoas usando do templo para ganhar dinheiro, para se promover, não muito diferente de hoje, mas para aprontar todas
Jesus, e Jesus pega o azorrais e ele, no povo. Jesus era o quê? Ele era bom para quem estava fazendo aquilo dali? Se Jesus viesse hoje e fizesse a mesma coisa, será que para nós ele seria bom? Sabe por quê? Porque nós temos às vezes o conceito de bom e de amor é concordar com tudo que a gente faz. E não é assim. A justiça, ela é uma lei que já está escrita. Somos nós que nos adequamos a ela. E através dela nós vemos se estamos agindo corretamente ou não. Se estamos fazendo bem ou se estamos fazendo mal. Por quê? Porque a justiça, ela não pode ser parcial. Né? A justiça, ela não pode ser parcial. Então ele está dizendo aqui, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Se você está fazendo o que é certo, deixe o povo fazer o que quiser. Mas você continue no seu caminho certo. Não se preocupe em agradar a ninguém, a não ser a palavra de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Quer dizer, você não está defendendo algo seu, você está defendendo aquilo que é de Deus. Se você estiver fazendo o que é certo e as pessoas vierem contra você, te perseguirem, mentirem acerca de você, se levantarem contra você, não se preocupe. Não se preocupe, porque lá na frente nós vamos ver o resultado. E ele está dizendo aqui: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Lembra de Isaías, profeta messiânico? Lindo, né? Disseram que a morte dele ele foi colocado dentro de um tronco de árvore. Esqueci a árvore que era. Ele foi colocado dentro de um tronco de árvore oco e foi cerrado de baixo para cima, né? Do meio das pernas para a cabeça. Agora você imagina, e se eu não me engano, ouvindo, era uma árvore muito dura, então a morte era muito lenta. Mas o que ele estava fazendo naquele momento? Então Jesus, ele estava lembrando. Lembra dos profetas. Gente, isso é tão lindo, porque até nesse ponto aqui, havia promessa de salvação. Que eu saiba, Jesus foi no inferno depois de ter morrido, libertou lá os cativos. Para quê? Para que houvesse, a partir daquele momento, a salvação. Isso é o que eu aprendi. Então, o que acontece? Eles morreram simplesmente por amar a Deus e a lei de Deus. Não havia interesse nenhum. E gente, tem que amar muito, né? É muito difícil isso daqui. E aí Jesus, ele nos chama. Ele ensinava as pessoas a voltar à essência do Pai, à essência do Filho, à essência do Espírito Santo. Se você for continuar a ler, ele vai dizer aqui coisas dificílimas de fazer. Ele diz assim, vamos aqui. Vamos aqui nesse 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, em preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna.
Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Era desse jeito. Fez o mal, vai com o mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que bater na face direita, que bater na tua face direita, bota aqui no telão para mim, fazendo um favor, essa palavra. Mateus 6, versículo 39. Essa tradução. É 5, perdão, gente, perdão, porque eu olhei aqui em cima. Valeu, filho. Aí o que está dizendo aqui, ó? Vamos ver. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ai. E ao que quiser pleitear contigo, e tira-te a vestimenta, larga-te também a capa. Quer dizer, dê para ele o que ele quer. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Continua. Dá a quem te pedir e não te desvie daqueles que quiser que lhe emprestes. Misericórdia, é difícil, entendeu? Porque às vezes você sai com a pessoa caloteira, aí você vai ter a impressão de entrar, não é fácil não, tá? Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Era isso, né? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Só aqui já é uma luta, né? Para que sejais filhos do Pai que estás no céu. Então, quem entrar no reino, quer ser filho, a pedida é essa, a ordem é essa, a instrução é essa, o discipulado é esse. Não é fácil, igreja, eu entendo, eu também vivo uma luta. Quando você sabe que tem alguém fazendo mal, a primeira reação é o quê? É a raiva. É avaliar tudo que você fez de bom para aquela pessoa e o que você está como você está sendo recompensado. Isso é natural, é do ser humano. Mas aí nós vamos esfriando o sangue e vamos trabalhando. Não foi isso que Deus me pediu para fazer. Não foi isso, Pai, não foi. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Não é fazer igual uma irmãzinha aqui da igreja que uma vez ela viu e falou assim: você está fazendo graça com a minha cara, eu esqueço que só crente meta a mão na cara. E aí as duas se pegaram feio lá no retiro. Gente, 4 dias juntos com um adolescente, uma luta. E aí, no final, nós vamos lá tentar reconciliar todo mundo, né? Os dois terem o coração de Jesus. Mas não é fácil, né? E aí, vamos aí para Provérbios 12:12, que é uma palavra que também foi da segunda-feira, que eu amo. Provérbios 12:12. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Deixa aqui, tá? Não apaga, não tira não, tá? Então, deseja o ímpio a rede dos maus. Quer dizer, quem é o ímpio na Bíblia? Quem aí pode falar alguma coisa sobre o ímpio? Quem é o ímpio na Bíblia? Hein? Qual a atitude que o ímpio tem? Vamos lá. Mundana. Mas qual? Ímpio está falando de impiedade. Ausência de misericórdia. Ausência do caráter de Deus, porque ele fala assim: a cada manhã minhas misericórdias se renovam sobre ti. Então faltou o caráter de quem? De Deus. Então o ímpio é considerado uma pessoa que só pensa em si,
egocêntrico e uma pessoa com ausência de arrependimento. Prefere manter o orgulho do que se arrepender. Por isso que você vê ímpio. Você vê 3 tipos de pessoas, se eu não me engano. É o ímpio, o pecador e o escarnecedor, né? Acho que é isso, né? No livro de Salmos 1. Então, deseja, quer dizer, há um desejo que para uma pessoa de um caráter deturpado de Cristo, uma pessoa sem misericórdia nenhuma, ímpia, sem piedade, essa pessoa, ela deseja a rede. O que fala de rede? Rede, para que a gente usa a rede? Gente, não é para deitar e tomar água de coco na Bahia não, tá? A gente tá falando de outra rede, a rede de peixe. Vamos lá. Hã? De pescaria. Todo mundo que lança a rede é para ter o quê? Resultado. Peixe. Para ter resultado. Então deseja o ímpio o resultado dos maus. Né? Por quê? Quantas pessoas hoje podem olhar e sem partidarismo nenhum, mas dizer, o crime no Brasil compensa. Os de colarinho branco estão se dando bem. Vou entrar lá também, né? Quantas pessoas, se ele já é ímpio, ele vai querer ter esse resultado. Mas a raiz dos justos, aí ele está falando de quê? De onde a base, há um firmamento. Raiz fala de quê? De firmamento, onde não há sombra de variação, onde não há mudança, uma pessoa firme. Igual a Heleninha pregou, né? Firme, igual o Paulo era, firme. Então, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Por que eu trouxe essa palavra? Porque eu conversando com a Vitória, Deus me deu uma frase, aí eu, filosofei. Humilde, né? Mas, gente, olha só a frase que Deus me deu. O mal tem prazo de validade. O bem é para a eternidade. E é verdade. O mal tem prazo de validade. Pastora, eu sou má quando eu não faço nada para ajudar alguém a se tornar melhor? Eu acho que é. Sabe por quê? Porque quando você não se preocupa em fazer nada para outros se tornarem melhor, você só foca no que você tem, no que você é, no que você pode, no seu resultado, em você. É aquele que guardou o talento, enterrou na terra. É aquele que pega o que Deus dá e usa só para si. Só para si. E o que acontece? Houve uma mulher que ela fez isso. No dia que eu preguei aqui sobre Ruth, eu procurei muita genealogia de Orfa, genealogia de Ruth, né? E é muito lindo, por quê? Porque ali nós sabemos que existiam 2 noras. Noemi se dedicou a uma família. E as suas 2 noras amavam Noemi. Mas uma amava ao ponto de se entregar. De ter ações por Noemi. A outra amava de falar. Há uma diferença. E aí a Orfa, que é a nora, que chega lá no meio do caminho e ela fala, Noemi fala para ela, voltem. O que tenho eu? Não tenho nada para oferecer para vocês. Não tenho mais filho, mesmo que tivesse, não daria mais para dar resultado para a vida de vocês. E aí, Ruth, ela fala, não, eu não posso ir para lugar nenhum, porque onde a senhora for, eu irei.
Onde a senhora morrer, ali eu serei sepultada. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Eu vou com a senhora. E agarrou Noemi chorando. Orfa avalia a situação e ela fala: poxa, realmente, eu vou ter que trabalhar para sustentar Noemi, porque Noemi não tem resultado nenhum para me dar. Isso era na visão dela. Aí o que acontece? Por isso você vai entender essa frase que Deus me deu aqui: o mal tem prazo de validade, o bem é para a eternidade. Foi aqui que Deus me deu essa frase. Por quê? Porque a Noemi, porque a Ruth, vou falar primeiro da Orfa. Segundo alguns historiadores nos livros judaicos, conta que a Orfa volta para a sua cidade, para Moabe, e ali ela conhece, não sei se eram filisteus, e lá na frente ela descende quem? Golias. E aí Ruth vai, se sacrifica, se doa pelo Deus de Noemi, por Noemi, faz por outra pessoa. Ela estava fazendo para Deus? Ela estava ajudando quem? Era Deus ou era Noemi? Era Noemi. Deus estava precisando de ajuda não. Quem estava precisando de ajuda era quem? Noemi. Então tem gente que acha que é crente, ele não precisa fazer nada para o outro, é só para Deus. Está errado. Porque quem foi abençoada foi Ruth através da atitude que ela teve para com Noemi. E aí, o que aconteceu? Ruth casa com Boaz, e de Boaz vai quem nascer? Nasce Davi. E de Davi nasce quem? Nasce o Salvador Jesus Cristo, onde o reino é eterno, né? Então, até no dia eu cantei um pedacinho dessa canção, que eu acho linda, que fala o quê? Vai falar justamente disso. Como é que é? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, com graça e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. E o reino de Deus é eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, com base em fidelidade. Esse é o reino de Deus que nos é apresentado. Por isso, e aí Golias com Davi, quem mata? Davi, pequenininho, mata quem? Golias. Então eu entendo que tudo, os memoriais que estão aqui na Bíblia, Deus quer mostrar o que pra gente? Que quem faz o bem tem uma marca, tem uma galeria da fé. Lá em Hebreus, né? Não tem a galeria é da fé, né? Que fala, né? Galeria da fé. Onde fala de todos eles que fizeram a obra de Deus chegar onde chegou. E eu creio que assim como eles falam que o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro que não está deixando de ser escrito, eu creio que para cada um de nós que fazemos as nossas ações também tem um Atos escrito, está sendo escrito. Pastora, onde isso está? Em Malaquias 3,16. Abre aí Malaquias 3,16 para a gente terminar. Malaquias 3, versículo 16. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha só, gente. Então há um memorial escrito diante dele para os que respeitam ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Como que nós lembramos que Cristo está em nós? Quando alguém chega e fala assim, ele não te conhece, mas ele fala assim, você é crente, né? Você é crente, né?
Por quê? Porque, gente, mesmo que o evangelho hoje esteja deturpado, o crente, ele fez uma história. Eu achei incrível. Dizem que a Virgínia, quem é que lembra da Virgínia? Nessa tal de Betsy aí, desse negócio de joguinho tigrinho, que agora teve o julgamento dela. Ficou famoso isso daí. Porque ela estava fazendo, ela faz essas propagandas, sabe? Ganhei X, ganhei tanto. Aí os meninos bobos, meninos inocentes, meninas inocentes, vão e ficam, não, tigrinha, a Virgínia é minha influenciadora. Ela ganhou dinheiro, também vou ganhar. Quando você vê, a pessoa já perdeu 200, 300, 400, vai perder até a alma se não vigiar. Por quê? Porque não vai sobrar nada, não vai sobrar nada. No final, sobra o quê? Eu vi que eu fui enganado, me sinto um fracassado, me vejo frustrado. No final, resultado. O X da questão. Depressão. Depressão o quê? Suicídio. Então não sobra nada para quem acredita nessas porcariadas. Até rimou, né, gente? Tô boa de rimar. Então o que acontece? Ela virou e falou, sabe o quê? Que ela era evangélica. Você acha que o evangélico vai apoiar jogo de azar? Jamais. Mas por que ela disse que era? Porque, gente, querendo ou não, demonstra uma santidade. Então eu creio que nós que vivemos o evangelho, nós fazemos o quê? Para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Nós não lembramos do nome de Deus só na nossa memória, nós lembramos do nome de Deus nas nossas ações, com os quais reflete aquilo que os outros olham e detectam em nós. Isso é o cristianismo. Pode continuar, filho, no outro versículo aí. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouros. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Pode continuar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo, que segue a vontade de Deus, e o ímpio, que não usa de misericórdia. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Pode continuar, filho. É o 4 agora. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Então, quem faz o mal, está assinado seu prazo de validade. Quem faz o bem, se apresente para a eternidade sempre, todo dia fazendo o que é correto. Vai aí para o 2, fazendo favor, o último. Mas para vós que temeis o meu nome, quem toma posse? Quem teme o nome do Senhor? Mas para vós que temeis do meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas. E saireis e crescereis como bezerro do cevadouro. Gente, toda provisão chegará para nós. Toda. Então nós aguardamos esse dia. Nós aguardamos esse dia em que o memorial será aberto, onde aquilo que Jesus nos ensinou, nos ensina, que são atitudes boas. Se vocês puderem fazer um deverzinho de casa, estudem com carinho essa semana Mateus 5, todinho, e o Mateus 6, todinho, e se autoavalie. Quem sabe você
você pega aí uma canetinha, daquela lá que é fluorescente, o marca-texto, e grifa no que você sabe que precisa mudar na sua vida, para você chegar mais perto de Deus. Vamos lutar para isso. Vamos fechar os nossos olhos. Vou abrir aqui. O Senhor não pede muita coisa da gente, não. Lá no livro de Miqueias 6, versículo 8, é uma das passagens que eu mais amo. Pode vir, Ministério de Louvor. Uma das passagens que eu mais amo é Miqueias 6, onde o profeta Miqueias, ele chega diante do povo e ele começa a exortar o povo pelo que o povo estava fazendo. E o que o povo começa a fazer? O povo questiona e fala assim: o que Deus quer mais? Ele quer 10.000 ribeiros de azeite? Nós daremos. Ele quer os carneiros? Nós daremos. Quer as ovelhas? Nós daremos. Ele quer o nosso filho primogênito? O que mais Deus quer? Aí o profeta Miqueias vai e responde assim: o que é que o Senhor pede de ti, senão que ames a bondade, pratique a justiça e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Que traduzindo? Seja pobre de espírito, cumpra Mateus 5, né? Fazendo bem para quem te faz mal, que é praticando a bondade, independente de quem seja, né? E ande humildemente com o Senhor teu Deus e pratique a palavra de Deus. Então, é preciso nós nos atentarmos. Eu sei que talvez ao seu entendimento pode ter sido assim, uma palavra de muito ensinamento, difícil, mas eu gostaria que você não saísse daqui nessa noite só com uma palavra que te ensinou algo. Que você ouça essa palavra com o amor de Deus, recebendo o amor de Deus. Por quê? Porque Ele quer que sejamos bem-aventurados não só nessa vida, mas na que há de vir. Porque todo o bem que nós fizermos é para a eternidade. Está escrito no memorial de Deus. E gente, eu vi essa semana a doutora Ana Beatriz, não sei se vocês conhecem ela, eu gosto muito dela. Ela é um dos nomes mais importantes aí da psiquiatria no Brasil. E ela estava explicando que o cérebro humano, ele foi desenvolvido, né, hoje através de ressonância, um monte de coisa que põe na cabeça. Quando uma pessoa morre, os órgãos dela todos morrem, ela já está morta, ela já foi diagnosticada como morta. O cérebro dela ainda fica vivo. Nós, né? Vamos ficar vivos por alguns minutos, que pode levar de 7 a 10. Por quê? Porque o cérebro, ele se protege sem depender de oxigênio nesse momento. E todos os sinais que foram dados nos exames que foram feitos, é que a parte do cérebro que estava sendo ativada são as partes da memória. Então, quer dizer, a última coisa que vai morrer em nós são as memórias. Isso dando um sinal. Eu creio que se eu faço o bem, está escrito lá com Deus, o meu memorial está com Ele. Se eu faço o mal, aí está vindo quem vai recompensar. Então, a Deus, eu creio que Deus está ali nos últimos segundos, minutos, nos mostrando o bem e o mal
que nós fizemos na nossa vida. Então, precisamos refletir se estamos fazendo o bem ou se estamos fazendo o que é mal. Dentro da igreja, fora dela, dentro da nossa casa. Não é fácil, eu também vivo uma luta. Nós todos aqui estamos no mesmo barco. Ontem eu estava aconselhando minha irmã e eu estava falando assim: minha irmã, nós estamos todos no mesmo barco, lutando para chegar no mesmo destino. Então, você me dá a mão, eu te dou a mão. No que você puder me ajudar, você me ajuda. No que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Mas eu vou te pedir e você também me peça, porque sem você pedir eu não tenho como te ajudar, né? Então, eu creio que viver o Evangelho de Deus é ser aperfeiçoado. Não é estar perfeito, é ser aperfeiçoado. Ter uma predisposição em se aperfeiçoar nas mãos do Senhor. Creio eu que você, como eu, somos quebrados ali na roda do oleiro, amassados e somos refeitos. Mas nós não podemos desistir de ser moldados pela palavra de Deus. Bem-aventurado os humildes, os pobres de espírito. Foi a primeira preocupação que ele teve. Por quê? Porque se a pessoa é humilde, tudo que ele falasse ia dar resultado. Se a pessoa é soberba, não adianta falar nada. Nada vai dar resultado. Então a primeira preocupação é o quê? Meu coração está sendo humilde? Meu coração é ensinável, como o irmão Juan ministrou? Eu tenho um coração ensinável? Porque Ele quer transformar a nossa vida. O desejo de Deus não é ver os seus filhos sofrendo. O desejo de Deus não é você ficar estagnado no mesmo ponto. Ele quer que a sua vida viva uma transformação sempre. Ele quer nos ver vencendo, porque se há uma coisa que um pai e uma mãe, eles lutam a vida inteira, quando de fato são pais, é para que os filhos sejam como astros, resplandeçam, voem alto, seja uma águia. Você acha que Deus quer algo diferente para a tua vida? Então, se nessa noite Ele te corrigiu em alguma área, viva Provérbios 12:1. Ame a correção de Deus, para que você tenha o conhecimento e o conhecimento te liberte. Ame. Vamos fechar os nossos olhos.